Texas, 1988. Condado de Montage, perto de Dallas, no Texas. Condado de Montage, um pequeno condado, perto de Dallas, com um departamento de polícia não tão grande, com poucas pessoas. É mais um condado pequeno, com uma comunidade bem pequena também, digamos assim. E os policiais lá se chamam Texas Rangers, que, para quem não sabe, eles eram que investigavam casos como assassinato, estupro, roubos e crimes organizados. Naquela época, os Texas Rangers eram tratados como heróis. Naquela época, todo policial do Texas queria ser um Texas Ranger. Então, um Texas Ranger chamado Bill Ryan, não sei falar o nome dele, que tinha sido promovido há 2 anos, recebeu uma ligação do xerife do condado de Montage, porque ele precisava de ajuda, porque tinha uma senhora desaparecida que se chamava Kate Wisher, enfim. A senhora morava sozinha e tinha 82 anos, e até então ela estava desaparecida. Mas um parente de Kate falou pro xerife que suspeitava de um homem chamado Henry Lee Lucas, porque Henry já tinha morado com Kate por um tempo, então suspeitaram dele. Sabendo disso, Bill foi ajudar, logicamente, o Bill Richard, o Texas Ranger. Ele viajou até para a cidade para procurar o corpo de Kate, porque ela tinha desaparecido há muito tempo e já suspeitava que ela já estava morta já. Depois de procurarem muito por esse corpo, passou mais ou menos um mês, sem encontrar nada. Até então, Bill, ou Bill, vocês preferem chamar, eu vou chamar de Bill. Ele notou que tinha uma menina de 15 anos desaparecida há mais ou menos um mês. Essa menina se chamava Beck, mas o nome real dela era Frieda Lorraine Powell, que era a namorada de Henry. Então, juntou uma coisa com a outra, então acabaram, ou seja, virou o principal suspeito da lista. Mas quem era Henry? Quem era esse cara que a namorada dele sumiu, a senhora que ele morou por um tempo sumiu? Quem era Henry Lee Lucas? Henry, naquela época, tinha em torno de 45 a 50 anos, era um cara magro, mal vestido, seu olho direito era ruim, ele meio que caía assim, a cara dele meio que caía, um olho era levantado, o outro era tipo um olho no peixe e outro no gato, basicamente, só que para baixo. Ele se vestia mal e não era um cara com uma aparência muito bonita, Então Bill investigou o Henry, e descobriu que Henry tinha uma passagem pela polícia por matar a sua própria mãe em 1960. Ele matou a própria mãe. Ele foi preso e foi levado à ala psiquiatra, por causa disso, mas depois saiu. Então foi emitido um mandado de procura ao Henry e o xerife de outro condado achou Henry e o Bill, logicamente, foi buscar Henry, lá na delegacia desse xerife. Então Henry foi levado à delegacia por Bill, mas como não tinha prova naquele tempo que ele que tinha matado, porque não tinha teste de DNA nem nada naquele tempo, ele não podia ser condenado à morte dessas 2 moças. Mas tinha um mandado por violação de condicional com Henry, Ele tinha violado a condicional dele, então tinha um mandado com ele. Então Bill prendeu Henry por esse mandado, prendeu ele para tentar descobrir alguma coisa, para tentar que fizesse ele confessar a morte das 2 garotas. Bill tinha quase certeza que foi ele que matou. Henry fumava muito e tomava muito café. Gostava de conversar muito. Bill falava que ele gostava muito de conversar. Depois de um tempo, Bill não conseguiu fazer o Henry admitir a morte por ter matado Kate e Beck, a senhora que ele morou e a namorada dele. Então, como o Henry gostava muito de conversar, Bill deixou ele largado lá na cela e falou para ninguém conversar com ele, ninguém. Depois de um dia, à noite, Bill recebe uma ligação que Henry tinha escrevido uma carta e confessado que tinha matado as 2 garotas, a senhora, a Kate e a Beck.
Henry, depois de matar Kate com uma facada no peito, né? Ele arrastou o corpo para uma vala e transou com ela antes que deixasse lá, antes que jogasse com ela. Então, no dia seguinte, Henry levou Bill a essa vala e lá eles encontraram parte do óculos de Kate e algumas roupas de Kate. Então, Bill quis averiguar, né, o apartamento de Henry. E eles foram para o apartamento de Henry, né? Lá Henry mostrou o forno que ele queimou Kate. Ele queimou a Kate. Não bastou matar nem transar com ela morta. Ele queimou a Kate. Uma senhora. Dentro desse forno tinha o que parecia fragmentos de ossos humanos. Então Henry falou, abre aspas, vou te mostrar onde a Beck está, mas não é uma visão bonita. Fecha aspas. Sim, o cara já meteu uma dessa. Então o Henry levou para onde estava enterrado o corpo de Beck, né? Então, chegando lá, ele falou que dividiu o corpo de Beck em vários pedaços e enterrou em vários cantos. Então ele apontou onde estava a cabeça, onde estavam as pernas, onde estava o tronco dela, entre vários outros, né? E, logicamente, eles acharam esses pedaços, certo? Confessando a morte de Beck, Henry falou que estavam discutindo, eles dois, e quando ele menos imaginou, ele já estava com a faca enfiada no peito de Beck. Então ele falou que não sabia o que tinha feito, na verdade. Depois disso, ele transou com ela, já morta. Depois cortou ela em pedaços e a enterrou. Mas a palavra que ele falou pro Bill enquanto ele estava falando tudo isso foi, abre aspas, matei a única garota que já amei, fecha aspas. É bem bizarro esse Henry, viu? Então Henry foi levado à audiência, né, pelo assassinato de Kate, a senhora, né, em 21 de julho de 1983, ou seja, no mesmo ano, né. Nessa audiência, Henry estava quieto na dele, até quando o juiz perguntou a Henry, nas palavras dele, abre aspas, você entende que está sendo acusado pelo assassinato? Fecha aspas. Foi quando Henry virou para o juiz e falou, abre aspas, ele falou exatamente com essas palavras. Bem, juiz, o que faremos com as outras 100 mulheres que eu matei? Sim, o cara mandou uma dessa no meio do tribunal. Logicamente todo mundo ficou perdido, não sabia o que estava acontecendo. Como assim 100 mulheres, né? E no outro dia, no noticiário já estava correndo um novo serial killer, né? O novo serial killer de Montage, que era o próprio Henry, né? Que ele tinha admitido isso. Os advogados dele, o juiz, todo mundo ficou simplesmente incrédulo do que estava acontecendo, né? Até o próprio Bill também. Essa história, logicamente, tem a continuação. Se vocês querem continuação, eu vou postar os próximos episódios da continuação, né? Se vocês gostarem, se vocês pedirem no comentário, eu posto a continuação. Mas vamos ver, né? Henry sem assassinatos, não era só Bill, não é só Kate e Beck que ele tinha matado, outras 100 mulheres. Meu Deus, né? Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscreve no canal, beleza? Dá seu like aí, dá um trabalhão da zorra fazer isso daqui. Então, por favor, ajuda, tá? Se inscreve, compartilha, fala o que você quiser. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu. Até o próximo vídeo da Central. Fui!